Sabe que além da gente relembrar aqui os benefícios da amamentação, o mês de agosto, ele traz um pouco dessa consciência, né? Tomada de consciência sobre a amamentação, também os benefícios, é considerado agosto dourado. Por isso que nós convidamos a médica, que também é vice-presidente do Departamento do Aleitamento Materno e Puericultura da Sociedade Paranaense de Pediatria, a doutora Marcilene Occo. Só que antes da gente ir para a conversa com ela aqui, eu quero colocar para você alguns depoimentos que a gente recebeu de mães que amamentam. Acompanhe. Olá, eu sou a Marjorie, sou mãe de 2 filhos, a Gabriela, de 2 anos e 9 meses, e o Gustavo, de 45 dias. A Gabriela foi amamentada até os 2 anos e 2 meses, e o Gustavo está sendo amamentado de forma exclusiva. Tive dificuldades no início da amamentação, mas o apoio da nossa pediatra foi fundamental em todas as etapas. Eu admiro a iniciativa da Sociedade Paranaense de Pediatria em apoio ao aleitamento materno, pois nós sabemos da importância do leite materno para o vínculo, para a nutrição, para passar os anticorpos para o bebê, e sabemos que cada gota vale ouro. Vamos lutar pela amamentação. Olá, eu sou a Suelen, tenho 27 anos e sou a mãe do Caio. O Caio já tem quase 4 meses e é alimentado exclusivamente com o leite materno desde o nascimento. Amamentar para mim sempre foi um sonho, mas depois que o Caio nasceu, esse sonho se tornou um desafio. No início o leite empedrou, meses depois eu tive mastite, mas eu sempre tive o incentivo da minha pediatra e da minha rede de apoio. Junto deles, eu venci todos os desafios do início. E eu sei que o leite materno é o melhor para o meu filho e me sinto totalmente realizada amamentando. E eu ainda consigo doar o excesso do leite ao Hospital Evangélico de Curitiba para alimentar os bebês prematuros. Um feliz agosto dourado para todos nós. Ó, agosto dourado, né? Você viu ela falando ali. Então agora com essa introdução, agora sim a gente pode entrar nesse mundo do aleitamento materno aqui com a doutora Marilene. Seja bem-vinda, viu? Doutora Marcilene, né? Desculpa. Marcilene. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Um prazer. Podemos falar um pouco desses benefícios, começando pelos benefícios da mãe. É porque geralmente a gente vai pro filho, né? A mãe tem essa tendência, tal, a gente já sabe, né? O tão bem que faz esse aleitamento pro filho. Mas e pra mãe? A gente tem alguns benefícios também? Temos muitos. O leite materno, primeiro, é uma necessidade não só da criança, mas amamentar, esse momento do aconchego, traz uma realização pessoal para a mãe. A gente viu num dos depoimentos que a mãe se sente totalmente realizada ao amamentar. Então existe uma... quase como se fosse um determinismo genético para que nós pudéssemos alimentar, passar a nossa fonte de vida para o nosso bebê. Sem falar nisso também, da questão emocional da mãe, que ela se sente realizada quando ela amamenta, proteção para a saúde, reduz câncer de mama, reduz câncer de ovário, diminui a incidência de doenças não associadas à transmissibilidade, como diabetes, como hipertensão arterial. Ajuda no retorno mais rápido ao peso. Então emagrece. Tem gente que fala, né? Vou amamentar porque emagrece. Então não é um mito, isso é verdade também. Não é mito, não. Nos primeiros meses, o neném chega a consumir mais ou menos 1.000 calorias por dia. Então a mãe está oferecendo para o bebê 1.000 calorias por dia. Imagina como facilita para ela a perda de peso e voltar ao seu peso de antes de quando ela estava grávida e teve o seu neném. Que é um desafio depois que tem neném voltar ao peso. Porque isso é uma dificuldade que muitas mulheres têm, né? Sim. Tem algumas mulheres que têm bastante dificuldade em voltar ao peso. O aleitamento materno ajuda na contração do útero, diminui os riscos de hemorragia. Então, tem benefícios vários para a saúde e até para a questão emocional da mãe também. E já que a gente está falando nesse assunto, tem alguma, não sei se é metodologia isso, né? Se é o parto mais humanizado, alguma coisa assim, que diz que tem o benefício também de se amamentar a criança logo que ela nasce. Sim. Tem algum estudo nesse sentido, Muitos, doutora? Muitos. Quando o neném é amamentado já na primeira hora de vida, esse colostro desse início, ele tem propriedades específicas. E quando a criança é amamentada já nessa fase inicial, aumenta ainda mais a chance de que essa criança vá ter um sucesso no aleitamento. Então, existe todo um movimento da Sociedade Brasileira Paranaense de Pediatria para que essa criança seja colocada no peito já na primeira hora de vida,
se possível, na primeira meia hora de vida. Olha só. Porque isso vai favorecer essa conexão da mãe com o bebê. Quando o bebê começa a mamar, a mãe libera um hormônio chamado ocitocina. Ele ajuda a contrair o útero, evitando então essa hemorragia que a gente tinha comentado antes. E ele é chamado de hormônio do amor. Então ele aumenta a chance do apego. Ele inunda a mãe daquela percepção do amor, do afeto pelo seu bebê e vai dificultar aquelas situações de depressão, de dificuldades que tem nesse Depressão início. pós-parto também? Sim, Olha nesse só. início, porque quando a mãe está amamentando, ela vê o bebê, ela está presente ali, ela tem esse hormônio, vai facilitar para que ela tenha uma adaptação melhor a essa nova fase da vida, que é estar no primeiro filho ou eventualmente até num segundo filho, né? Ou até mais para as mães que já têm mais filhos. Entendi. Mas o aleitamento materno diminui os riscos, inclusive, de depressão pós-parto. Nossa, que interessante. Doutora Marcilene, e o que acontece com algumas mães que não conseguem ter leite, não conseguem amamentar? O que está por trás dessas causas? Aí tem várias causas. Tá. Por exemplo, algumas mães podem ter passado por algum procedimento cirúrgico na mama e, eventualmente, dependendo da técnica utilizada pelo cirurgião, pode dificultar o processo. Certo. Então, às vezes, mamoplastias redutoras, por exemplo, que mexe muito com a anatomia da mama, pode dificultar com a presença de fibrose na região areolar, mamilar, secção de ductos de leite. Então, é possível que essa mãe tenha tido alguma situação em que ela precisou passar por um procedimento cirúrgico na região da mama. Existem algumas mulheres que têm dificuldade com a anatomia do mamilo. Nem sempre é aquele mamilo fácil que o neném pega e tipo, modelo chupetinha. Às vezes é aquele mamilo um pouco mais plano e algumas vezes até desafiador, um invertido. Então, muitas mães têm dificuldade, mas isso não impede que a mãe amamente. Aí é importante outra coisa que foi falada nos vídeos, rede de apoio. Né? Então, a mãe que está com dificuldade de fazer a adaptação do neném, um neném mais preguiçoso, um neném mais sonolento, que não está fazendo o movimento adequado de pega, precisa de ajuda. Então, alguém que saiba posicionar adequadamente, ensinar a mãe a colocar esse mamilo dentro da boquinha do bebê para que faça uma pega bem adequada, para não fazer fissura precoce. Então, às vezes a mãe fica com a mama tão sensível, o mamilo tão machucado, sangrando, que ela abre mão da amamentação. Né? Isso acontece também. Isso acontece também. Olha só. Então, a dificuldade de amamentação acontece. Doenças. Tem mães que têm doenças que não permitem a amamentação. Uma delas é o HIV. Tá. Então, se a mãe tem uma doença que coloca em risco a vida do bebê, eventualmente, existem protocolos. Tá. Existem doenças metabólicas que contraindicam a amamentação. Então, a gente chama de erros inatos do metabolismo. Algumas, eventual, e é o pediatra que vai ter que dizer, são até detectadas no teste do pezinho. E daí contraindica a amamentação, porque a proteína pode ter um efeito complicador para a formação do neném. Mas isso é exceção, São né? raros. São raras exceções. Raros. Doenças raras, Tá. né? Mas assim, como estamos abrindo, existe? Sim. Existe, né? Tá. Existe. Existem, às vezes, algumas situações de recusa. Tem mãe que não quer amamentar. Porque teve uma frustração anterior, não conseguiu amamentar um primeiro filho. Tem, às vezes, algum Tem razões mito. emocionais, então, também. E, eventualmente, às vezes, algumas usam algumas medicações para tratamento de algumas doenças de fundo psiquiátrico ou de outro motivo, que contraindica a amamentação e às vezes não é possível substituir essa medicação por uma outra que seja compatível com a amamentação. Então, eventualmente, nós estamos diante de situações muito específicas Certo. em que nós vamos ter que analisar. E essas mães, claro, merecem todo o nosso apoio. Nós temos como ajudar essa mãe a entender esse momento e essa criança ter um desfecho favorável de sobrevida e de rendimento cognitivo e desenvolvimento neuropsicomotor. Mas isso é exceção. A regra e o ideal é aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre. E se for exclusivo, é melhor ainda. Caso não possa ser exclusivo, que seja pelo menos parcial, que a mãe consiga amamentar um pouco e complementar com alguma fórmula, mas que ela não abra mão do aleitamento materno. Nós dizemos que o aleitamento materno é quase um remédio, né? É quase não. Quase não, ele é remédio, mesmo, né? É que ele é preventivo, né? Porque remédio a gente assimila a uma doença, né? E a criança está saudável, está prevenindo de ficar doente até, né? Mas você sabe que às vezes o bebê está doentinho, um quadro viral, por exemplo, E e eu ele sara. respondo para a mãe assim:
Hoje você está dando o melhor remédio que você pode. Legal. Você está dando leite materno, porque a imunidade materna, a memória imunológica da mãe transfere passivamente para o bebê. Olha, que Então, além do que ele já recebeu ali no final da gestação, em termos de imunidade da mãe via placentária, o aleitamento materno mantém taxas de anticorpos de memória imunológica materna protegendo o bebê. Então, por isso, a sobrevida das crianças que mamam no peito é muito maior. A Organização Mundial de Saúde diz que mais ou menos 6 milhões de crianças deixam de morrer anualmente porque mamam no peito. Nossa, 6 milhões. Então, vale a pena muito a gente incentivar as mães a oferecerem leite materno e apoiar essa mãe no início, porque depois de vencidas as primeiras barreiras, dificilmente vai dar errado. O problema é o início, né? É aquela fase do neném. Tem um monte de coisa, né, na cabeça. E a mãe às vezes se sente insegura. Como eu sei se o meu neném está satisfeito? Eu não sei quantos ml foi ali. Uma mãe que já tenha dado mamadeira, por exemplo, ela pode se sentir insegura, porque ela não sabe quanto foi, né? E nós dizemos, pode ficar tranquilo, o neném quando tem fome ele avisa, né? E ele amamenta, e ele vai demonstrar que está saciado, ele vai ter uma boa diurese. O xixi do neném é o principal sinal de que está mamando bem. Porque ele é líquido, né? Então, quanto mais o neném mama, mais vai fazer xixi. Então, quando tá vazando a fralda, tá tudo bem. Tá ótimo. Xixi abundante e clarinho significa que tá mamando bem. Por outro lado, se a mãe tem trocado fraldas com pouco xixi, com xixi mais amarelo, ela já tem que ficar atenta se essa criança está mamando bem. Né? E no começo na fase inicial, as fezes podem ser um marcador de auxílio, mas muitas vezes as mães estão mais focadas em ver se está fazendo o número 2, né? Se está evacuando bem. Mas não, é o xixi que é o principal sinal de que está mamando bem. E claro, o acompanhamento do pediatra, porque o pediatra vai estar pesando esse bebê. Pelo ganho, né? Pelo crescimento, vai saber se está bem. Está ganhando peso. Olha a meta do primeiro e do segundo mês. Nunca mais na vida nós vamos ganhar tanto peso proporcionalmente quanto no primeiro e no segundo mês. Nós esperamos que um bebê que mama no peito, e é um bebê a termo, engorde mais ou menos 1 quilo por mês no primeiro e no segundo mês. Mas se você entender que o neném tem mais ou menos uns 3 quilos... Sim, a proporção, né? 1 quilo é muito. 30%, né? Imagina se aumentar 30%. Não. Deus me livre, não. Esquece. Aqui não deixa quieto. E, por exemplo, todos esses benefícios que você está falando aí da saúde da criança, ela se perpetua para a vida daquele adulto depois também? Muitos. Olha só. Protege contra a obesidade. Tem estudos mostrando redução de doenças como hipertensão arterial na vida adulta por ter amamentado. Olha só. Tem relação em redução de doenças neoplásicas por ter amamentado nos primeiros 2 anos de vida. Inteligência. Tem estudos mostrando que as crianças que mamam no peito têm um QI superior. Eles vão ter melhores salários, eles vão fazer mais reserva econômica, eles vão ser mais bem-sucedidos profissionalmente. Olha só. E isso porque foram feitos estudos de longa data, de longo prazo, e foi avaliado que as crianças que mamavam no peito, elas tinham um melhor desfecho do seu lado emocional também. E daí eu gosto bastante de falar disso. Como que uma mãe amamenta? Abraçada no seu neném, né? Então ela tem que envolver o seu neném num abraço para poder amamentar. Sim. E aquele contato da pele, do aquecimento, do olho no olho, do amor que envolve pela liberação do hormônio do amor, da ocitocina. Né? Da ocitocina. Então essa criança, ela vai se sentir amada desde o comecinho. Sim. E por isso, provavelmente, ela vai ter menos problemas emocionais, vai ter mais facilidade de resolver as suas questões emocionais quando ela for adulta também. Nossa, excelente. Tem muitos motivos para amamentação, então a gente está aqui hoje para tomada de consciência e para incentivar, né? Quer dizer, se a gente pode ter tanta rede de apoio para fazer dar certo nesses primeiros dias, né? Você, que conhece alguém ou você mesma, vai poder viver esse aleitamento sem medo, né? Porque acho que é para isso que também a gente está conversando aqui. Doutora Marcilene, muito obrigada. Você tem um site que é o spp.org.br, né? Que está aparecendo aí para você. E eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, viu? Nós estamos nessa campanha do Agosto Dourado. No site estão acontecendo vários eventos relacionados a essa questão do aleitamento materno e do incentivo para que nós possamos ser pessoas que levantam essa bandeira. Sim, com certeza. Os pais, né, como apoiadores, e a sociedade de uma maneira geral, porque isso vai fazer uma diferença para o nosso futuro, porque essas crianças serão os nossos adultos saudáveis. Vão ser sim. Muito obrigada, viu?